todos, né? Olá, pessoal. Eu vim fazer mais uma resenha para vocês, referente ao conto Filhos de Sangue, da Octavia Butler, né? Uma autora, né? Eu recomendo muito essa autora, que vocês a acompanhem. Recomendo a obra Kindred, Laços de Sangue, e Despertar, que é o volume 1 da saga Xenogênese, tá? São duas obras também fantásticas, maravilhosas, que eu recomendo. E Filhos de Sangue é um conto, na verdade é um livro, tanto aqui está aqui, Filhos de Sangue e Outras Histórias, e Filhos de Sangue é um desses contos que está nesse livro, né? Então, esse conto, ele vai falar pra gente uma narrativa em primeira pessoa, em que nós seguimos o personagem Gun, narrando pra gente, né, uma visita, que era algo comum, da Tigatoy, né? E aí nós temos esse elemento, né? A obra ela é dentro de uma ficção científica, né? E o nosso personagem ele está acostumado àquele meio, né? Então essa visita desse ser alienígena, né, é algo comum na vida dele, enquanto para nós leitores, né, nós vamos descobrindo aos poucos, né, o que está acontecendo, a situação, a condição dele, que para ele já é algo naturalizado. Então a narrativa ela segue nessa linha. E aí, aos poucos, nós vamos descobrindo que se trata de duas espécies, né? Coloca aí que são os Tliks e os humanos, né? Humanos se colocam mais como descendentes da Terra, porque eles já passaram várias gerações ali, nesse planeta, que a gente não viu um nome, né? Referente nesse conto, mas que é esse embate entre essas duas espécies que passam a conviver de uma forma mútua, mas ao mesmo tempo cheia de conflitos, né? Então, nesse caso, o que a narrativa nos coloca, por exemplo, é que o Gunny vive num lugar chamado Reserva, em que os humanos vivem, né? E aí você vai descobrindo que a Tlik, ele conheceu a Tigatoy, que é a Tlik dele, conheceu ele desde criança, desde bebê, né? E acompanhou ele. Por quê? Porque ele vai ser o hospedeiro dos filhos dela. Você vai descobrindo isso aos poucos, né, na narrativa. Como eu falei, a narrativa é pelo personagem Gun, que narra como se fosse algo natural, porque ele nasceu sabendo disso, né, nessa realidade, nesse mundo. E nesse mundo, os seres Tliks precisam de hospedeiros para colocar os seus ovos para que eles nasçam, né, que os filhotes nasçam, né, e tudo mais. Então, aí a primeira coisa que a narrativa vai nos dando é alguns elementos para a gente entender um pouquinho dessa história. Por exemplo, que houve alguns momentos em que, né, quando, vamos pensar assim, o pessoal da Terra chegou nesse planeta, como teve guerras, brigas, né? As pessoas da Terra usavam armas, e os Tliks, né, também pegavam essas pessoas, porque precisavam dessas pessoas como hospedeiro, então foi muito violento. E esse momento que a narrativa nos coloca é o momento em que eles estão tentando, né, criar um lugar um pouco mais melhor para se viver para os dois, mas ainda a ideia da reserva seria isso, a reserva, algo mais controlado em relação aos humanos, né, não algo tão animalesco como havia antes, mas algo mais controlado e também controle de quem teria acesso a esses humanos para gerar os seus descendentes, né, no caso dos Tliks, né. Então tem essa perspectiva que a narrativa vai nos colocando aos poucos, vai descrevendo a Tigatoy, esses seres que lembram um pouco mais. Eu fico entre aranha, centopeia e escorpião, na verdade, o escorpião, principalmente pelo ferrão que eles apresentam, e aí essa relação. E aí o Gun aceita isso até ver um parto, né? Um N-Tlik, que eles chamam, N-Tlik, que é um ser humano, no caso, hospedeiro de um Tlik, desses seres. Ele está longe da sua Tlik, e aí ele acaba, os ovos começam a nascer, e ele tem que ser rapidamente retirado esses ovos, porque senão os seres que vão nascer vão se alimentar dele. O Gun até então não tinha visto um parto, né? Então quando ele vê um parto, e ele vê, no caso aí aparece um N-Tlik, que é assim que eles chamam, né, no caso o hospedeiro, referente a um Tlik, aparece esse N-Tlik na casa deles, porque a Tlik deles está longe dele. Então a Tigatoy, que é a Tlik do Gun, ela realiza o parto,
porque senão os seres que estão nascendo, eles vão se liberar dos ovos, vão injetar venenos no corpo do hospedeiro e até começar a comer o corpo do hospedeiro, por isso eles têm que ser retirados. E o Gandhi é isso, né? E fica horrorizado, porque é uma coisa, né? É ele saber como ia acontecer e tudo mais, ele tinha como algo naturalizado, mas ver o parto fez com que ele, né, repensasse, que começasse a questionar, né, aquilo que ele estava preparado, ou até então ele achava que estava preparado para fazer, né? Aí tem algumas discussões que eles têm, até a Tigatoy pensa em passar para a irmã dele, né, torná-la hospedeira, e aí ele muda de ideia e resolve aceitar, sim. E o final da narrativa é com a inseminação, né? É a inseminação da Tigatoy nele, dos seus óvulos nele, e ele se tornando esse hospedeiro que vai cuidá-la. E aí essa seria o final. E a discussão que fica, né, nesse embate mesmo entre essas duas espécies diferentes, tentando conviver, e assim, na minha leitura, é complicado, né, aceitar essa relação, principalmente quando eu, no meu caso, me coloco no lugar do humano, né? O humano, de certa forma, parece ser tratado como animal, mas eu acho que depende muito dessa perspectiva dos dois grupos, que a narrativa vai colocando os dois, né, nessa discussão, cada um tem a sua posição e como é que nós vamos nos entender a partir disso. Então, são vários elementos para a gente discutir. Recomendo para vocês, para a gente discutir, recomendo para vocês que leiam um conto para, né, entender um pouco mais desse universo criado pela Octavia Butler.